Olá, vamos falar um pouco sobre construção civil. Eu sou Paloma Evangelista, engenheira civil, diretora do CIEM Cursos. Construção civil é um termo que engloba edificações como casas, pontes, edifícios, barragens, ou seja, das mais simples até as mais elaboradas. É um universo imenso, com profissionais e técnicas das mais variadas. Frequentemente são inseridas novas metodologias e tecnologias para tornar a construção civil mais eficaz. É uma atividade multidisciplinar. Você sabe quais são os 5 passos para se tornar um profissional de sucesso no ramo da construção civil? Eu vou dar algumas dicas para você. Se você vai entrar ou se recolocar na indústria da construção civil, você deve procurar capacitação nas seguintes áreas: técnicas construtivas, projetos, orçamento, planejamento e no BIM. Geralmente, os profissionais dedicam-se a apenas uma dessas áreas, ou seja, uma dessas áreas ele vai ter como atividade principal. Então, quem trabalha com orçamento não trabalha em obra, quem trabalha com projeto não trabalha com orçamento e por aí vai. Com a chegada do BIM, o profissional ele vai ter que conhecer todas essas áreas para atingir o seu objetivo. Mas por quê? Porque o BIM reúne todas as informações de uma construção de forma integrada e organizada. Esse conjunto de informações vai desde o modelo da edificação, ou seja, do anteprojeto, do projeto mãe, que é o projeto de arquitetura, até o orçamento. O BIM ele tem esse poder de compilar todas essas informações, trazendo vários benefícios para a obra, porque ele vai acompanhar a obra em todo o seu ciclo de vida. Vamos dar um exemplo do profissional que não agrega esses outros conhecimentos. Se um profissional ele não conhece os procedimentos de execução de serviço, que ele vai aprender através das técnicas construtivas, ele não vai conseguir orçar, muito menos planejar a sua obra, uma vez que ele não vai saber como uma determinada atividade acontece, ele não vai saber abrir a matriz do serviço. Por outro lado, se os projetos apresentarem falhas ou forem incompatíveis, eles vão afetar diretamente todas as etapas da obra. Frequentemente, nós vemos problemas com o projeto. Então, o projeto que foi licenciado, que foi legalizado, não é o projeto executivo. E esse tipo de incompatibilidade gera aí diversos atrasos na obra. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas áreas. Vamos começar com as técnicas construtivas. Técnicas construtivas é uma disciplina estudada na universidade por arquitetos e engenheiros civis. Trata do conceito que determina como a tarefa vai ser executada. Então, as técnicas construtivas, ela vai listar todos os serviços de uma obra e ela vai falar como ela deve ser executada, por quem ela deve ser executada. Então, como o serviço deve ser feito e por quem deve ser feito. Ou seja, uma pintura de parede com tinta PVA, ela deve ser executada de tal forma por um pintor. Uma alvenaria de elevação, ela deve ser executada de tal forma, com essas etapas de serviço, por um pedreiro. Ela também vai nos informar como fiscalizar esse serviço. Então, a técnica construtiva ela vai me ensinar o procedimento de execução do serviço e como fiscalizar o serviço. Geralmente, as empresas que trabalham com ISO 9000 vão ver essas atividades, vão gerenciar essas atividades através do procedimento de execução de serviço, que é onde você fala como o serviço deve ser realizado, e da ficha de execução de serviço, que é como o serviço deve ser fiscalizado. Esta etapa, ela fala aí desde a técnica construtiva, ela vem desde os serviços preliminares da limpeza até os serviços finais. Até os serviços finais da obra, são os serviços aí de acabamento. Projetos. Os projetos são representações gráficas de todas as etapas da obra. Os mais comuns e os tradicionais são os projetos de arquitetura, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Com o passar do tempo, nós fomos vendo outros projetos sendo inseridos aí em nossa área, como projeto de combate a incêndio, telecomunicações,
lógica, e nós fomos nos adaptando a esses novos projetos. A complexidade e diversidade dos projetos vão depender aí do porte da obra. O projeto arquitetônico, ele é chamado projeto mãe e os demais são os projetos complementares. Hoje em dia, nós temos que correr atrás dessas inovações de projetos, se a obra tem realmente apenas os projetos básicos ou se ela vai ter todos os projetos complementares. Uma obra que opera apenas com os projetos básicos, ela vai dificultar as demais etapas, o orçamento, o planejamento. Muitas vezes você vai ter que recorrer aí a outros documentos para poder realizar essas outras etapas. É muito importante que o profissional saiba ler e interpretar os projetos, mesmo que ele não trabalhe com esses projetos. Então, se ele não trabalhar com todos esses projetos, ele tem pelo menos entender, saber qual é a norma que esse projeto é embasada para poder ler e poder executar corretamente os projetos na obra. Orçamento. O orçamento ele está presente em todas as edificações, ele vai listar todas as etapas da obra, quantificando e precificando essas etapas, ou seja, ele vai ter o quantitativo da alvenaria e o preço da alvenaria, o quantitativo da pintura e o preço da pintura. Se o orçamento for mal elaborado, ele pode trazer prejuízos irreversíveis. O profissional que trabalha com orçamento chama-se orçamentista. Ele precisa conhecer as técnicas construtivas que nós já falamos, precisa entender, saber ler e interpretar todos os projetos para poder elaborar um orçamento de forma eficaz. O orçamentista é de suma importância para uma obra. Todo engenheiro civil pode trabalhar com orçamento, mas ele tem que realmente conhecer essas outras áreas. Então, se eu me dediquei apenas a projetos e não conheço a execução do serviço, eu não vou conseguir ser um bom orçamentista. O orçamento possui todos os quantitativos detalhadamente. É nele que o empreendedor vai visualizar o preço total, o valor total da obra e o seu lucro. Planejamento. Planejamento / gerenciamento, porque são muito parecidos, é um dos termos mais utilizados na construção civil. Quando a obra dá certo, nós dizemos que o planejamento foi bem feito, que ela foi bem planejada. Quando as coisas não saem conforme o planejado, geralmente nós dizemos que houve ingerência na gestão da obra. O planejamento, ele não é uma atividade relacionada apenas à construção civil. Várias atividades, elas dependem aí de um planejamento bem feito. Existem várias ferramentas gerenciais espalhadas pelo mundo. E um detalhe, essas ferramentas, elas vivem sendo aí atualizadas. Então, as ferramentas de planejamento e acompanhamento de obra que nós tínhamos há 15 anos atrás não são as mesmas que nós temos hoje. E, por fim, vamos falar do BIM. O BIM, a partir de 2021, vai ser obrigatório para projetos e construções brasileiras. Então, o pessoal que trabalha com obras públicas precisa buscar essa capacitação com urgência, porque a partir de 2021, se você for dar entrada em um projeto nos órgãos estaduais e municipais, se for dar entrada na legalização de uma obra, se for dar entrada aí num projeto de combate a incêndio e pânico, você for dar entrada no projeto de drenagem, você não vai conseguir dar entrada com o seu projeto no AutoCAD, você vai ter que utilizar aí uma plataforma BIM. Mas o que é BIM, pessoal? BIM é uma plataforma que permite criar modelos virtuais digitalmente mais precisos. Os modelos oferecem informações detalhadas como parte de um projeto e possibilita, assim, a melhor análise e o melhor controle das obras. Essa tecnologia ela tende a minimizar os erros, né, que nós teríamos aí com o projeto 2D. Então, como se compatibilizava o projeto antigamente? O AutoCAD, você colocava projeto sobre projeto, mas você tinha o arquivo de uma pessoa, o arquivo de outra, e você tinha aquela demora ali para você
conseguir colocar aqueles projetos por blocos. O BIM ele já faz isso com mais rapidez, então você não tem mais aquele erro de falta de compatibilização de projetos, então de estrutura, de arquitetura, com projeto hidrossanitário. Ele constrói maquetes eletrônicas, obtendo plantas, cortes e vistas, e possibilita simular como vai ficar cada detalhe estrutural da construção. Existem vários softwares aí no mercado que permitem a construção e manipulação dos modelos BIM. O mais conhecido é o Revit. O Revit você vai trabalhar aí desde o projeto de arquitetura até todos os projetos aí complementares. Pessoal, se você quer trabalhar ou trabalha no ramo de construção civil, você tem que tentar buscar esses 5 passos constantemente. Então, você necessita adquirir estes conhecimentos. Seja você empresário, seja você empregado de uma construtora. Se você é empregado, você deve almejar novos cargos. Então, para que você seja um gerente, você seja um supervisor, você seja um diretor, você tem que entender aí de todas essas etapas aí, todas essas áreas, essas sub-áreas da construção civil. E se você é empreendedor, você tem que conhecer para que você possa gerenciar a sua equipe. Lembrando que na construção civil ninguém trabalha sozinho, você vai ter uma equipe, mas você vai ter que gerenciar. Então, você tem que entender. Você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você tem que entender. Então, voltando aqui para o assunto da pandemia, quando a construção civil, quando as atividades voltarem ao normal, vai ser necessário que as empresas trabalhem com menos recursos, por conta dessa fase aí de baixa na produtividade. Então, as empresas vão precisar trabalhar com menos gente. Então, seria interessante que você tivesse profissionais mais habilitados aí do seu lado. Certo, pessoal? Muita gente foi desligada das construtoras, então você também vai ter que trabalhar com novos profissionais. Muitas vezes o profissional não vem bem treinado, então você já tem que ter um direcionamento. O que é que esse profissional ele tem que saber? Ok? Essa foi a dica de hoje. Eu peço que vocês continuem acompanhando nossas postagens, nossas publicações, vem muita novidade por aí. Nos próximos vídeos nós vamos detalhar um pouco melhor essas áreas, uma a uma. Acompanhem nossos trabalhos, sigam o CIEM nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima.